Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Daniel Poeta e aqui você tem dicas de gramática, literatura e redação de forma cinematográfica. E hoje a gente vai falar especificamente do uso de algumas letras, beleza? E lógico que se você é fã de Dragon Ball, você vai gostar muito desse vídeo. Então vem comigo, ó. Primeira coisa é saber o que é ortografia. A ortografia é o conjunto de regras e normas que regem a escrita de uma palavra. Então, existe regras que, sei lá, essa palavra se escreve com S, com Z, com X, com CH, e essas regras estão aí sendo regidas pela ortografia. Então a gente vai começar falando aqui da nossa primeira letrinha, que é a letra S, o uso da letra S. Bom, a primeira regra é que você vai usar o S quando você encontrar os sufixos eis, esa e isa. Quando eles indicam profissão, o sufixo é o final de uma palavra, né? Comumente a gente utiliza essa estrutura em várias outras palavras. Então, por exemplo, os sufixos eis, esa e isa, como por exemplo camponês, burguês, poetisa, burguesa, como tem um exemplo aqui. Então, você vai usar a letra S quando você encontrar esses sufixos aí, beleza? Aí a gente tem também a regra dos ditongos. Você vai utilizar o S depois de ditongo. O que seria o ditongo? O ditongo seria um encontro de uma semivogal e uma vogal, que seria o som I ou o som U. Então tá aqui, por exemplo, coisa, eu tenho o I, né, que é o ditongo aqui. Maisena, por exemplo, eu tenho o AI, que é o ditongo, e depois do ditongo tem a letra S, tranquilo? E aqui especificamente uma regra muito específica que é nas formas do verbo pôr e querer, né, pôr de colocar. Então, por exemplo, puser, mas se você puser para mim aí esse carro, eu te dou um trocado. Então aqui você memoriza o verbo pôr e o verbo querer, né? Então quisemos, né? Nós quisemos, ou repusesse. Então lembrar do querer e do pôr, e aí você vai utilizar a letra S. Tranquilidade? Então bora para a nossa próxima regra, que é o uso da letra Z. Bom, o uso da letra Z também sempre seguindo aquela lógica dos sufixos, né? Por exemplo, os sufixos eis e esa, né? Formando tipo nomes abstratos como leveza, grandeza, gentileza. Então memorize esses sufixos aqui e quando você for encontrar uma palavra desse sentido, você sabe que é com Z. Tranquilo? Uma regrinha muito específica que requer memorização também. Nos verbos isar, né, que possui o isar ali no final dele, como por exemplo canalizar, atualizar, energizar. Então você vai lembrar aí desse sufixo isar e utilizar o Z, beleza? Como o próprio utilizar. Pronto, agora é a vez da letra G. Você vai observar a terminação das palavras. Isso é importante também na hora de escrever uma palavra. Mas se essas palavras terminarem, por exemplo, em ágio, égio, ijo, ógio e ujo, aí você vai e utiliza. Então memoriza essas 5 regrinhas aí e utiliza, como por exemplo, colégio, termina em égio. Opa, então é com G. Refúgio, termina em ujo, então é com G. Tranquilo? E a próxima letrinha aqui da nossa saga é o J. O J, você vai observar 3 coisas, 3 regrinhas. A primeira é palavras de origem indígena, certo? E aí isso vem do seu vocabulário, da sua leitura também, como por exemplo jiboia, jiló, pajé, essas palavras são de origem indígena, tranquilo? E africana também, e isso parte muito da leitura de vocês. E também na terminação dos verbos, ó, como por exemplo, já, ger, gear e outros derivados. Então arranjar, opa, o verbo termina em já sei que é com J. Sujeição, né, por exemplo, deriva de sujeitar, por exemplo, né? Enfim, basicamente é isso. E os derivados também de algumas palavras, né, com J, isso aqui é legal. Nos derivados de palavras, por exemplo, se a palavra em primitiva ela começa com J, você vai escrever a derivada também com J. Sujeito se escreve com J. Sujeição também vai se escrever com J. Tranquilidade? Agora a gente vai para a nossa penúltima letrinha, que é a letra X, muito comum aí, e é de praxe, muita gente erra a escrita de algumas palavras, porque confundem o X com CH. Então o X vai ser utilizado em 3 casos. Após os ditongos, certo? Por exemplo, ditongo AI, né? EI, IO, OI, caixa, peixe, faixa, tudo isso aqui é ditongo. Então esse AI, o EI,
tudo isso aqui é... Então esse A aí e o EI é de tongo. Aí você vai utilizar o X depois deles, beleza? Depois também da expressão me, né? Dessa sílaba me. Ó, então, por exemplo, mexer. Tem um me aqui, aí você escreve com X. Então memoriza isso aí. Como, por exemplo, a palavra mexicano também, né? Tem um me aqui, e aí você vai e coloca um X aí, beleza? E também a gente tem depois do em. Isso aqui é o clássico da partícula em aqui, ó. Enxada, enxame, tranquilo? Nossa última letrinha aqui, na verdade, um dígrafo, é o CH, que você vai utilizar ele em dois casos. Em palavras de origem latino-germânica, e aí vem do seu vocabulário, daquilo que você tem, como, por exemplo, chave, choque, chassi, flecha, e aí você usa o CH. E também no verbo encher e seus derivados. Encher, você escreve com CH, então enchente, que é um derivado do verbo encher, também se escreve com CH. Então é isso, pessoal, essas foram algumas regras aí de ortografia para vocês memorizarem, pratiquem, continuem estudando, porque assim, é uma batalha, é uma guerra. Você tem que treinar mesmo para vencer ali os seus inimigos, né, como os guerreiros treinavam, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e também dá like para a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Valeu, pessoal, até a próxima!